Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Iniciando mais um momento de leitura aqui no nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor. E iniciando um novo livro da Bíblia Sagrada. E a nossa leitura, aleluia, será no livro dos Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Estas 150 orações foram usadas pelos hebreus para expressar sua relação com Deus. Abrange todo o campo das emoções humanas, desde a alegria até o ódio, da esperança ao desespero. Então, nesses 150 salmos, nós vamos, aleluia, ver, aleluia, vamos meditar, vamos receber, aleluia, alegria, palavra, aleluia, de esperança, seja qual for o momento que nós estamos passando, aleluia, glória a Deus, nós podemos receber, aleluia, da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar iniciando com Salmo 1, 2 e 3. Aleluia, e também estaremos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos iniciar a nossa leitura nos Salmos. Aleluia, no Salmo de número 1. Primeiro livro, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo do que não querem saber de Deus, e que não se ajunta com os que zomba de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Porém, o fim dos maus são de desgraça e a morte. Capítulo 2 do livro de Salmo. O rei escolhido por Deus. Porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios dele. Acabamos com o poder que ele tem sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, e o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, e hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaço, como se fossem potes de barro. Agora escute, ó reis, preste atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor. Trema e se ajoelha diante dele. Senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Salmo 3. Oração pedindo ajuda de Deus. Davi escreveu esse salmo quando fugia do seu filho Absalão. O Senhor, ó Senhor Deus, tem tantos inimigos, são muitos que se viram contra mim. Eles conversaram a meu respeito e dizem: Deus não ajudará. Mas tu, ó Senhor, me protege como um escudo. Tu me dá vitória e renova a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados.
Vem, ó Senhor, salva-me. Meu Deus, tu ataca os meus inimigos, tu humilha os maus e acaba com seu poder. És tu que dá vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Essa, aleluia, foi a leitura nos capítulos 1, 2 e 3, aleluia, do livro dos Salmos. Agora iremos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do versículo 1, aleluia, ao versículo 15. Atos 17, do 1 ao 15. Aleluia. Glória a Deus. Em Tessalônica, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolonia e chegaram a Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E chegaram a Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor. Onde havia uma sinagoga, conforme o seu costume, Paulo e Silas lá. Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas, como as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que eu estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas a quais se ajuntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus. Então, os malandros das ruas formaram um grupo de desordeiro. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jação, procurando Paulo e Silas, a fim de o levar para o meio do povo. Mas como não encontraram, levaram à força Jação e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e a Jação hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jação e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudava as escrituras sagradas para saber o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus daquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres de alta sociedade, como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Quero pedir que você compartilhe a leitura da palavra, que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor Jesus.
Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.